Perda dos dentes é o assunto do programa Utilidade Pública de hoje. Aqui no estúdio com a gente é Tiago Santana, que é especialista em implante e é cirurgião bucomaxilofacial. A gente falou muito no bloco anterior sobre traumas que a pessoa perde o dente por completo e a gente está considerando que a raiz foi junto. E aí, quando a raiz não vai junto? Quando a raiz não vai junto, aí já entra em outro patamar de tratamento. Primeiro de tudo, tem que avaliar o nível que essa raiz ficou em relação ao osso remanescente. A depender, pode se salvar uma fratura coronarradicular, ou a gente vai ter que remover o dente. E aí, se for remover o dente, aí já entra naquele outro tratamento, que seria colocação provável de um pouco de enxerto, colocação de implante. E se der para aproveitar a raiz? Se der para aproveitar a raiz, existem técnicas que você vai ter a restauração daquela coroa perdida, seja utilizando ou não a própria coroa provisoriamente ou permanentemente, mas o tratamento acaba sendo outro. Aquele que a gente conversou de colocar no meio, ideal, de avulsão, que é quando ela vai inteiro, é um tratamento que tem, de certa forma, uma probabilidade de dar mais errado, por incrível que pareça. Porque que o dente saiu todo, a raiz saiu toda, aquelas células ali podem morrer todas. Quando a raiz fica e pode ser aproveitada, aí sim o tratamento ele tem uma probabilidade maior de dar um resultado melhor do ponto de vista tanto estético quanto funcional. Aí quebrou ali na metade o dente, faz o quê? Leva aquele pedacinho, consegue aproveitar? Com certeza, tem que levar, porque muitas vezes dá para ser aproveitado. Independente de dar ou não para aproveitar, o ideal é que leve. Desde que o profissional avalie. Desde que o profissional avalie, é melhor dar essa chance de você ter de volta, principalmente se for uma fratura pequena, só coronária, é muito melhor você ter o seu fragmento de volta do que ter apenas a restauração. Então, um profissional qualificado, ele vai poder avaliar e restaurar da forma devida. Nesse caso, não podendo aproveitar o pedacinho do dente, completa o quê? Faz o quê? É resina? Pode ser o tratamento com... Hoje tem vários tipos de resina, os colegas especialistas em estética sabem muito bem como trabalhar e vai deixar idêntico como era, do ponto de vista estético, como era antes. O paciente até hoje colocou o tom do dente. Hoje se avançou muito nessa área, né? A gente consegue hoje mimetizar realmente a realidade que Deus é quem concebeu com a odontologia contemporânea. A gente começou esse bloco só falando assim, olha, Dani, tem muita gente que tem, às vezes, tem um dos processos, no caso de você ter um trauma, de você ter perda do dente, é justamente enxerto, que é um dos grandes receios das pessoas que precisam mesmo de um procedimento mais invasivo. Ao mesmo tempo que cresce a procura do implante, aumenta as perguntas sobre, mas eu vou precisar de enxerto? Chega muitos pacientes com exame só 2D, que não dá para a gente ter essa previsão de se vai precisar de enxerto ou não, muitas vezes, como uma radiografia convencional. E a principal pergunta é, mas doutor, já dá para dizer se vai precisar de enxerto? É o maior receio deles. Por quê? No passado, os enxertos eram muito mais traumáticos. A gente tinha que levar com maior quantidade de pacientes, por exemplo, para o centro cirúrgico, para remover de crista ilíaca, um fragmento de osso, colocar. Hoje isso está em bem menor quantidade porque as técnicas avançaram. A gente pode fazer implantes hoje em posicionamentos que antes a gente só conseguiria com enxerto, mas com o advento da tecnologia você planeja no computador, imprime um guia e muitas vezes até sem corte você instala isso no implante e muitas vezes também sem enxerto. Então, não é que o enxerto ele deixou de ser necessário, não. Ele é necessário quando a gente precisa realmente de uma quantidade e qualidade óssea para instalação do implante. Mas ele hoje pode ser colocado assim, com alguns casos que no passado faríamos com enxerto, hoje a gente consegue fazer sem. Casos que a gente está falando o quê? Pessoa que tem osteoporose, ou pessoas com idade mais avançada? Pessoas que tiveram uma reabsorção acentuada do osso. Quando você perde o dente, o osso vai reabsorvendo, vai reabsorvendo, vai reabsorvendo. Quanto mais anos e mais tempo a pessoa deixar para ir procurar o tratamento, aí esse osso pode não ser mais suficiente para a gente colocar. Principalmente, como você bem citou, se a paciente já tiver uma doença como a osteoporose. Já vai diminuir a probabilidade, inclusive, até da enxertia dar certo. E aí a gente está trazendo esse assunto porque, olha, perder um dente
nunca fez nada. E aí vai passando por todo esse processo que vai dificultando um implante futuro. Além de vários outros problemas que tem na mastigação, e aí tem dor de cabeça, que às vezes a pessoa, eu tô com uma dor de cabeça recorrente, não sei o que é. O motivo pode estar numa perda de um dente. Isso, a gente já sabe hoje em dia, e inclusive a população também já está chegando com esse conhecimento, que é muito legal, de que se você perder alguns dentes, fala-se hoje de 4 a 5 dentes posteriores, principalmente, você altera o posicionamento da articulação temporomandibular dos dois lados. Isso pode, inclusive, estar associado e fazer com que aconteça de forma mais acentuada e mais rápida uma osteoartrite nessa região. Então, você vai ter dor, você vai ter alteração da articulação. Associada não vai ser só a causa dos dentes, mas é uma das causas que vai estar associada, porque é multifatorial. Então, são várias causas para causar esse problema, levar esse problema da dor de cabeça, dor na articulação, mas a falta de vários dentes tem tudo a ver. Sem contar que afetaria a questão da mastigação, mas a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto, gente. Daqui a pouquinho a gente vai ao intervalo e a gente volta com o nosso bate-papo com o Tiago Santana.